Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos então aqui, mais uma vez, nesse ano que se inicia, pela Fraternidade Espírita Candeia de Maria, fazendo mais uma vez a explanação de uma passagem do Evangelho. Então, eu me chamo Adriano Postai, sou um colaborador aqui da Casa Candeia de Maria e com imenso prazer estou aqui hoje, passando essa reflexão para vocês. Hoje, então, é com muito prazer que estou aqui nessa casa maravilhosa de Jesus, da Mãe Maria, e que o Cristo derrame sobre todos os ensinamentos e que possamos vivenciar o verdadeiro Evangelho do Mestre Jesus. Então vamos falar hoje então um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Falaremos então do capítulo 17, lá no item 3, onde fala do homem de bem. Como é que eu consigo ser esse homem de bem? Quem é que eu posso estar imitando, copiando para ser o homem de bem? Então a gente vai ver algumas características do homem de bem. Enquanto a gente está fazendo essa reflexão, já quem estiver preparado para receber algum tratamento ou marcou o nome no caderninho, alguma coisa assim, que coloque o seu copo d'água, sua garrafinha de água e ali mentalize para que a espiritualidade que se faz presente na sua casa durante esse momento possa estar dando o que você necessita nesse momento. Então, quando a gente fala do verdadeiro homem de bem, eu me sinto até meio constrangido em falar, porque às vezes a gente fala, é fácil botar isso para fora, dizer realmente eu sou o homem de bem, é algo mais tranquilo. Mas quando chama na verdade, pisa no nosso calo e diz, realmente você está sendo um homem de bem? Quando a gente fala homem de bem, a gente se refere a toda a humanidade, o ser humano, homens, mulheres. Então, para que a gente possa hoje dizer que é um homem de bem, a gente tem que ter algumas características em mente. E conforme a gente for conversando, vai mentalizando se realmente o que eu posso mudar para que eu consiga realmente atingir o objetivo de ter essas atribuições de ser o homem de bem que o nosso Mestre Jesus nos desenhou tão bem, tão lindamente no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o verdadeiro homem de bem no Evangelho traz pra gente que é o que cumpre a lei do amor, justiça e caridade, na sua maior pureza. Então é quando ele faz isso de coração, sem ter promessas de paga, promessas de algo melhor a vir à frente. Então é dessa forma que a gente pensa. Quando se fala em justiça, é quando você vai julgar algo, vai fazer ter uma demanda de duas pessoas, é não tomar partido em prol de conhecer ou do sobrenome daquela pessoa ou da influência que aquela pessoa tem na sociedade ser maior que a outra, e sim pela justiça de Deus, porque o Deus é generoso, bondoso e justo, então a gente nunca vai carregar algo que não for pra gente. E quando se fala no amor, uma palavra tão pequena, mas que realmente tem um significado que a gente ainda vai levar milhões de anos para a gente entender realmente o que é o amor de pai, o amor de mãe, o amor de irmãos, Então, esse amor que o nosso Mestre Jesus veio e nos demonstrou, mesmo enquanto carregando a sua cruz ou tentando passar a palavra aqui encarnado na carne, ele passou por diversas situações em que só o amor realmente pode ter valido a pena ali naquele momento, porque eram atribulações complexas, a gente se colocar na pele do nosso Mestre Jesus, passando por tudo aquilo inocentemente, e realmente ele ainda nos amava. Ele dizia várias passagens sobre a justiça, sobre o julgamento, sobre amar o próximo, de dar ao próximo, fazer a caridade, e ele ali sofrendo por tantas provações, realmente foi chicoteado, entre outras coisas. Então isso a gente pode analisar que é o amor verdadeiro de um pai para um filho, de um irmão mais velho para um irmão mais novo. Então o nosso guia e modelo Mestre Jesus passou por tudo isso de forma a nos ensinar e fazer com que a gente consiga tirar bons frutos desse ensinamento. E quando se fala ainda na caridade, muitas vezes a pessoa pensa, caridade, eu vou tirar tudo que eu tenho no meu guarda-roupa, na minha casa que eu não uso e vou passar para o próximo. Realmente a verdadeira caridade é aquela que a gente faz sem esperar uma recompensa. Não é porque lá no mundo espiritual eu vou ter uma recompensa, eu vou estar sendo bondoso aqui, não. A verdadeira caridade é aquela quando a gente passa por uma pessoa que a gente nunca cumprimentou, é dizer um oi, dizer um bom dia, uma boa tarde, como vai, tudo bem com você? É dar um abraço quando aquele irmão necessita daquele abraço.
é chegar no momento, no local onde ninguém te conhece e ser útil para a pessoa, né? Também a caridade de dar o alimento, de prover as necessidades básicas das pessoas, também entra dentro dessa tríade aqui que é justiça, amor e caridade, para que o homem de bem consiga sim exercer a sua função, né, e as suas características. Então, para o homem de bem, voltando no homem de bem, se ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos e se a si mesmo ele pergunta todas as noites: será que eu deixei de fazer o bem a alguém? Será que eu deixei de ajudar alguém? Será que isso poderia ter sido feito diferente? Interroga a sua consciência e naquele momento ele pergunta: será que eu fiz tudo ao outrem o que eu quisera que fizesse a mim? Então, nesse momento, a gente começa a entender realmente o significado de ser o homem de bem. Trabalhar o nosso ego, trabalhar o nosso orgulho, sermos mais amistosos, né? Sermos mais caridosos e com justiça, né? Tratar dos irmãos, das pessoas como os nossos irmãos, né? Dos estranhos, pois são nossos irmãos perante ao Mestre Jesus. Então, dessa forma, a gente sabe que as características do homem de bem, elas são trabalhadas e atribuídas desta forma para que a gente consiga ir listando o que eu estou melhor do que eu estava ontem. E é assim que funciona. Ainda um grande sábio traz para a gente assim: não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, né? Então é uma máxima bem interessante, pois se a gente é boa, se a gente tem o coração bom, né, a gente vai dar bons frutos. E é isso que o nosso Pai, né, que Deus traça para a gente. O nosso livre-arbítrio está aí, a gente pode utilizar ele porque a gente quiser, mas sabe que sempre que a gente plantar, a gente tem a colheita, e essa é compulsória e não tem o que fazer. Então sejamos árvores boas para que os nossos frutos sejam bons. E se somos hoje um pouquinho maus, então a gente vai melhorando, a gente vai fazendo a nossa reforma íntima, né, através dessa doutrina espírita maravilhosa que foi trazida por Allan Kardec, que traz para a gente aqui todas as diretrizes, todo o ensinamento do nosso Mestre Jesus e dos espíritos superiores, né? Fala muito dessas palavras de Deus e que traz com que a gente pode realmente guiar a nossa vida e usar o nosso livre-arbítrio para estar sendo realmente esse homem de bem. E ainda para a gente entender do homem de bem, até quando eu fiz o ESD a primeira vez, foi muito interessante quando falou: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal, do seu mal, tira o que é mal, porque a boca fala daquilo que está cheio o seu coração. Isso tem lá em Lucas 6, 43, 45 da Bíblia de Jerusalém, né? Então como é que eu vou dar a alguém, como é que eu vou ser caridoso, como é que eu vou ser justo se eu não tenho bondade no meu coração? Então a parte principal, meus irmãos, é a gente começar da nossa reforma íntima. Se a gente tem umas tendências ainda não tão boas, melhorar, para que daí o nosso coração se encha de Jesus, se encha de Mãe Maria, se encha de bons espíritos, de bons sentimentos, para que a gente possa realmente estar sendo o homem de bem, sendo a mulher de bem, esticando a mão ao próximo, e dessa forma a gente consegue ter uma noção realmente de fazer o bem sem olhar a quem, amar os nossos inimigos, né? Pelo menos começar com um sentimento de reforma íntima um pouco mais intenso, para que a gente possa sim ter menos dores, ter menos períodos de tribulações, e assim a gente consiga realmente seguir os passos do nosso Mestre Jesus. Então, características do homem de bem ainda traz pra gente que, ele deposita toda a sua fé em Deus, né? Ele tem certeza da bondade do nosso Pai, né? E confia inteiramente na sabedoria do Mestre Jesus. Então, quando ele tem fé no futuro, ele tem a razão, pois ele coloca os seus bens espirituais acima dos bens materiais. Então é nesse momento que a gente começa a pensar: aonde está o meu tesouro? Meu tesouro, onde é que eu coloco? É na minha esposa? É nos meus filhos? É na minha casa? É no meu carro? É no meu emprego? É no meu status numa sociedade? É no meu cargo político? Ou realmente o meu coração está em Deus, né? Ele é o centro de tudo. A partir do momento que a gente entrega realmente o nosso coração ao Mestre Jesus e a Deus, a gente começa a ver as coisas de uma forma diferente. As coisas vão acontecendo.
né? Então nesse momento, às vezes a gente está passando aí por algum período mais conturbado, então que entregamos e confiamos no Mestre Jesus, que tudo passa pelo crivo da razão e da bondade do nosso Pai maior. Então ele sabe que a sua permissão tem que ser dada para que tudo ocorra, né? Tanto a permissão de Deus quanto a do nosso Mestre Jesus, para que ocorra alguma coisa na vida. Sem permissão deles, nada ocorrerá. E também sabe que as rodas da vicissitudes, então todos os nossos defeitos e todas as dores são causadas pela nossa próprio livre-arbítrio em algum momento. Isso é prova das reencarnações, que a gente possa ter feito algo e hoje a gente sai pagando, tá? Então a árvore, quando a gente falou da árvore, nenhuma árvore será conhecida ou amada pelas aparências que tem no exterior, né? Mas sim pelos frutos, né? Então olha que bonito quando a gente fala dos frutos, realmente a árvore boa dando frutos bonitos, não só aquela árvore bonita que dá frutos maus. Então a gente tem que ter o testemunho, né, de que somos pessoas e somos filhos de Deus e somos homem de bem. Então ele sempre vai estar possuído, o homem de bem, do sentimento de amor, caridade ao próximo, né, faz o bem pelo bem, né, e quando alguém faz o mal, ele retribui com o bem. Olha quanto que a gente tem que aprender, meus irmãos, para que a gente consiga hoje retribuir, dar a outra face, como o nosso mestre traz nas palavras do Evangelho, né? Quando alguém te agredir, vire a face, dê outra face, né? Então é dessa forma que a gente trabalha as características do homem de bem. A gente não está aqui tentando dizer que todos vão sair amanhã homens de bem, mas se cada coisinha do que a gente está conversando aqui hoje conseguir absorver alguma coisa, certeza que lá na frente vocês colherão e nós colheremos frutos muito melhores. Então, ele vai encontrar satisfações sempre nos benefícios que ele acaba espalhando, jamais nos serviços ditosos, né? Eu vou estar indo lá ajudar um irmão porque nesse momento eu vou ter uma retribuição de Deus. Então você vai lá e faz aquilo por amor, né? Por justiça, né, por caridade, por bondade, e que é aquilo que eu tenho no meu coração. Então é isso que eu vou espalhar, né? Não se preocupe em ser egoísta, né, por estar calculando a perda de algum provento, por estar indo lá colaborar e ajudar uma sociedade, um local, uma pessoa. Então será que a gente está hoje, como reflexão, preparados para retribuir o mal com o bem? Fica uma reflexão legal para vocês, né, para mim, né, e para quem estiver assistindo ou vendo esse vídeo posteriormente, fica uma reflexão. Será que estamos preparados para retribuir o bem com algum mal que a gente receba? Né? Então pense, amanhã ou outro dia, a gente acorda, quando a gente for trabalhar, é o momento certo de a gente, aquela pessoa nunca me cumprimentou. Será que não é o dia de eu dizer, não é o momento de eu dizer um bom dia para ver o que acontece? Aquela pessoa que me retruca, será que eu não posso falar uma palavra de amor, de carinho, confortar ela naquele momento, que às vezes ela também está com o problema dela no dia, né? Então o fogo se apaga com água e não jogando algo inflamável em cima. Então é dessa forma que a gente faz quando fala, será que eu vou conseguir? Começa com pequenas atitudes e devagarinho a gente vai melhorando. Quando fala ainda, no homem de bem é bom, é humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque em todos os homens vê irmãos. Olha que lindo, né? O Mestre Jesus é sensacional. A doutrina espírita e os espíritos superiores trazem essas palavras assim como se fosse um mel, né? Algo muito saboroso, em que a gente lê e a gente entende. O difícil é a gente colocar em prática isso, pois a gente se desequilibra muito rapidamente, meus irmãos, e a gente acaba esquecendo de pequenas coisas que se transformam em grandes atos, e assim a gente conseguiria mudar várias coisas aí para um futuro próximo. Então, é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita da indulgência e tem presente essa sentença do Cristo, que atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Né? Essa é a máxima lá da passagem do Evangelho, onde os anciões trazem uma adúltera lá na praça, onde Jesus está conversando com as outras pessoas, lá com os populares, e falando que ela foi adúltera e todo mundo com pedra na mão, pois naquela época a ideia era apedrejar quem fizesse esse ato, né? E Jesus vai à frente de todos e diz, ela pecou, agora
quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E devagarinho todos foram soltando as pedras, recuando, pois todos nós somos pecadores. Todos nós tivemos deslizes. E por que que a gente vai julgar o próximo? Então a doutrina espírita, ela trabalha muito em cima de não julgar, né, e sim estudar, né, fazer o tripé da religião, da filosofia e da ciência, para que a gente consiga assim ter a sabedoria, ter o conhecimento e termos também a busca científica do cunho científico para que a gente consiga trabalhar sempre equilibrado. Então, como principal mensagem, eu queria deixar para vocês os 3 pilares do homem de bem. É o BIP que a gente chama. Então, o BIP seria benevolência para com todos, indulgência para imperfeições dos outros e o perdão que é essa palavra bonita, né? Ah, eu te perdoo, mas ela não pode ser da boca para fora. Ela tem que sair do nosso coração de uma forma bem tranquila e verdadeira. Pois se a gente não conseguir perdoar realmente de coração, fica mais complicado, né? A gente acaba ficando atrelado a quem não foi perdoado, né? E como é que a gente vai chegar lá na hora de conversar com o nosso Mestre Jesus ou com o Espírito Superior e dizer eu não perdoei? Então a gente tem que perdoar para que a gente seja perdoado. Então leve isso para o coração. BIP, benevolência, indulgência e perdão. Tá, meus irmãos? A gente já está com um vídeo um pouco mais longo, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai só terminar com uma frase. Caridade de um para com os outros, tá? A caridade que vos expressa é a gentileza que gera gentileza. Então o homem de bem é aquele que exerce a máxima do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. É aquela máxima onde a gente fala que no nosso coração o tesouro maior tem que ser o nosso Pai, né? Nosso Deus, nosso irmão mais velho Jesus Cristo, mestre e mentor, e nosso guia, que nos ampara de toda força que tem, e a gente às vezes ainda utiliza o nosso livre-arbítrio para fazer buscas, né, que a gente sabe que não vai ter resultados brilhantes. Então, para a gente encerrar, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre as 3 leis. Lembre-se das leis: justiça, amor e caridade na sua maior pureza, sem buscar uma paga, sem ter algo em troca. Meus irmãos, muito obrigado. Espero que esse bate-papo tenha ajudado, né, que a gente possa estar junto nos próximos. E que o nosso Mestre Jesus abençoe o lar de cada um de vocês, né? E que a espiritualidade que nos acompanhou até agora abençoe o lar de todos e que a gente possa ter um resto de semana abençoado por Deus. Abraço e até a próxima.